castelo forte é o nosso Deus. Irmãos, vamos, Atos capítulo de número 2, verso 14 até o verso de número 41. Atos 2, é uma leitura longa, mas necessária para a gente entender alguns detalhes à medida que nós formos expor a palavra do Senhor nesta noite. Atos 2, verso 14 ao verso de número 41. Nós vamos ler juntos, todos estejamos lendo juntos, do verso 14 ao verso 41. Amém? Vamos lá? Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes, pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, a minha língua exultou, além disto também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado, um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo.
Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Senhor Deus, nosso Pai, traz entendimento espiritual para nós diante dessa palavra. Abra os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração. E, ó Deus, que essa palavra traga impacto e transformador sobre nossas vidas. Sabendo, ó Deus, que o Senhor tem um plano, à medida que ouvimos o Evangelho, transformar o nosso caráter, nossos pensamentos, aprimorar-nos e nos aperfeiçoar. Ó Deus, contamos com a graça do Senhor, assim pedimos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nossa fala nesta noite, a exposição bíblica de Atos, capítulo de número 2, verso 14 ao verso 41, podemos identificar como um tema arrependimento, a mensagem apostólica. Arrependimento, a mensagem apostólica. Diz o texto que Pedro e os 11 haviam erguido a voz, um sermão a 11 vozes, né? Imagine, os jovens aqui na igreja já fizeram de frente com o pastor, logo quando eu cheguei. Me fizeram uma sabatina mais apertada que no presbitério. Quem estava aqui se lembra, né? Então, eu tinha que responder algumas perguntas que os jovens tinham sobre vida cristã, teologia, ética, valores, enfim, vários aspectos. Eu fico pensando, irmãos, aquele momento de Atos 2, onde a Bíblia fala que o Espírito Santo havia se manifestado de maneira plena, poderosa, língua de fogo, enchendo a casa, enchendo a vida daquelas pessoas que estavam ali naquele lugar de encontro, e o poder do Senhor se manifestando como um vento, e as pessoas sendo tomadas por essa graça maravilhosa, de maneira que a promessa estava se cumprindo. Evidentemente, sobre aqueles que estavam envolvidos com a palavra e que tinham a promessa de Jesus, eles começaram a fazer uma conexão entre o que Jesus falou e o que estava se cumprindo. Mas e aqueles que estavam apenas observando? E aqueles que estavam assistindo? E se você estava no sermão de semana passada, você viu que tudo começou com aproximadamente 21 pessoas. Estavam ali os meio-irmãos de Jesus, as mulheres, os 11, e orando, mantendo aquele comportamento, aquele padrão de conduta que Jesus havia ensinado, reunindo para orar, e nesse ambiente de oração é que tudo começa. E agora não tem apenas cerca de 21 pessoas, mas tem 120 pessoas reunidas em oração, buscando a direção de Deus para quem substituiria Judas, e buscando também a direção de Deus diante de todo aquele histórico que antecedeu a ressurreição. Prisão de Jesus, bem como o fato de Jesus ter sido condenado, o fato de Jesus estar passando pela Via Crucis, nos caminhos de Jerusalém, o fato de Jesus agora ser levado ao madeiro, ter agora Simão, o sirineu, levando parte do percurso até o Calvário, aquela cruz, mas Jesus ali sendo crucificado. O horror daquele momento, sangue escorrendo daquele madeiro, o sangue precioso de Jesus, ladeado de duas pessoas que, na verdade, mereciam estar ali. Irmãos, isso era memória visual, memória auditiva, barulho dos pregos, o sangue vertendo, tudo ali era muito intenso. E a Bíblia fala, irmãos, que depois de 3 dias da morte de Jesus, depois do seu sepultamento, Jesus ressuscita de entre os mortos,
encontra ali no túmulo as mulheres que têm a mensagem dos anjos dizendo: ele não está mais aqui, mas ele ressuscitou. Jesus, durante 40 dias, caminha, encontra com seus discípulos, permite que alguém lhe toque, e Jesus é esse, irmãos, que agora tem diante de si o fato de que faltava alguns dias para que ele ascendesse aos céus. Durante 40 dias ele está com os discípulos, ele come com eles, corpo glorificado, e isso esclarece muitas dúvidas nossas, como é que é um corpo glorificado? Inclusive é um corpo que vai comer, viu? E aí Jesus é esse, irmãos, que agora, 10 dias que antecede o dia de Pentecostes, diz aos seus discípulos permanecer em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Lucas capítulo 24 traz essa mensagem. Agora chega o dia de Pentecostes. O Espírito Santo, então, vem. Língua de fogo, algo surpreendente, vento forte, e as pessoas começam a glorificar o nome do Senhor. Gente dos 4 cantos da terra, daquele contexto, da Europa, da África, da Ásia Menor, ali exaltando o nome do nosso Deus. Lembrando, irmãos, que aqui eram línguas maternas, e essas línguas maternas significam o seguinte: línguas de origem, línguas que eram de compreensão humana, por isso havia um espanto. E aqui nós temos, então, portanto, essa descrição, e aquele momento, irmãos, fez com que houvesse muitas dúvidas, as pessoas ficaram impressionadas. O que está acontecendo em Jerusalém? Começou em uma casa, os 120, e agora as pessoas que haviam subido para Jerusalém, para a festa do Pentecostes, estavam agora impressionados com tudo que estava acontecendo. É por isso, irmãos, que nós temos aqui imagine de frente com os apóstolos, porque eles têm que esclarecer isso. Eles têm que ensinar sobre o que está acontecendo. Uma palavra dirigida aos judeus, aos homens judeus. Todo grupo social, irmãos, tem um porta-voz. Por exemplo, eu sou o porta-voz da igreja, como pastor representante legal, que a minha fala vai representar o que a igreja pensa do ponto de vista teológico. Todo grupo tem o seu porta-voz. E naquele momento, o porta-voz daquele grupo foi o apóstolo Pedro. Imagina Pedro, pescador iletrado, aquele que tinha negado Jesus, aquele que assistiu Jesus sendo julgado e condenado de longe, mas também aquele Pedro que foi restaurado pelo Senhor Jesus, quando Jesus, em João capítulo de número 21, se encontra com Pedro. Esse Pedro agora é o porta-voz dos 11. É ele que vai traduzir o que está acontecendo naquele momento. Imagina você, um pescador. É por isso, irmãos, que a gente não pode desprezar o fato de Deus querer usar as nossas vidas. Nós damos muitas desculpas para Deus não nos usar. Senhor, mas eu não consigo, não sei. E Pedro estava ali, porque um homem restaurado diante de Deus, ele está pronto para qualquer situação. E, sobretudo, naquele momento em que Pedro está presente num cumprimento de uma promessa divina. E aí Pedro é esse, irmãos, que lá no verso de número 14, então se levantou Pedro com os 11, por isso disse um sermão a 12 vozes, né? Erguendo a voz, advertiu-os nesses termos. A palavra advertir significa chamar atenção, corrigir, admoestar, avisar, prevenir. E sobre o que Pedro estava falando, sobre o que ele estava advertindo, sobre o que havia acontecido naquele dia a partir das orações, como disse, da igreja e do derramamento do Espírito Santo. Foi uma mensagem, irmãos, direcionada aos judeus e a todos os habitantes presentes na festa de Pentecostes. Como já havia dito semana passada, gente que subiu da Europa, da Macedônia, da Caia, gente que veio da região da Itália, gente que veio da África, da Frígia, da Panfilha, que subiram por conta da festa, até por conta da influência do judaísmo naquele contexto e que se esparramou por toda aquela região. Então, esses que subiam tinham na sua mente a lei de Deus, a Torá, a mensagem do Senhor dada lá por meio de Moisés. Tinha a ideia dos profetas e, sobretudo, tinha na mente aquilo que representou o rei Davi. Portanto, irmãos, a gente tem aqui um momento precioso
E eu quero, em bloco, destacar aqui alguns aspectos que esse texto traz para nós como informação. Primeiro, o derramamento do Espírito Santo não foi uma perca da noção da realidade, mas um poder que salva, ilumina, conforta e capacita crentes. É comum as pessoas traduzirem a ideia de Pentecostes como aquele momento que as pessoas, tal qual na teologia de Benny Hinn, que ele solta assim um terno e todo mundo cai. Tal qual na teologia de alguns que atribuem apenas a questão da glossália. Gente, o que está acontecendo aqui? O apóstolo Pedro está explicando, ele diz, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras, capítulo 2, verso 14. Pedro chama atenção para si e ao que tinha para dizer com aquelas pessoas. Interessante que logo Pedro, que traiu, que negou, mas foi restaurado por Jesus, agora esse Pedro é usado. Valeu a pena o próprio Deus, mediante Jesus Cristo, investir na vida daquele homem. Porque agora ele vai entender, ele vai discernir o que está acontecendo. Pedro, irmãos, um homem restaurado tem o que dizer. Presta atenção nessa frase. Um homem restaurado por Deus tem o que dizer. Uma pessoa que permanece no pecado, avesso às coisas de Deus, não tem o que dizer. Porque a boca fala. Se o coração estiver vazio de Deus, meu irmão, não tem nada para falar. Não tem mensagem, não tem testemunho, não tem impacto sobre a vida das outras pessoas. Mas se você está com o coração cheio de Deus, você tem o que dizer. E Pedro, um homem restaurado, tinha o que dizer. Tá? Pedro e os apóstolos refutam a ideia de uma acusação que foi feita naquele momento, de que aquele movimento que estava acontecendo era um movimento por conta de que havia um estado coletivo de embriaguez. E aí Pedro tem que refutar isso. Por exemplo, hoje se usa muito a expressão, os pastores, né? Pode ser que alguns façam isso, mas muitos homens de Deus são sérios e têm compromisso com a palavra de Deus. Nós não somos mercenários. Pode ser que alguns sejam, mas nem todos são. E naquele contexto, irmãos, a acusação foi: vocês coletivamente estão embriagados. E aí Pedro tem que contra-argumentar, verso de número 15. Pedro nos mostra, irmãos, que nós não podemos aceitar quando acusações vêm e nós aceitarmos que isso seja algo normal. Pedro aqui já mostra um pensamento, uma atitude de apologia da fé. Apologeta, ele está defendendo a fé. Não, isso não é verdade. E Pedro está dizendo assim, olha, esses homens não estão embriagados. Indivíduos se embriagam com produtos químicos, verdadeiros anestésicos para sair da realidade. Se tornam dependentes e têm perda de sentidos, perda de atenção, perda de habilidades motoras, com muita confusão mental e visual. Esse não era o caso daquelas pessoas. Elas não estavam embriagadas naquela hora. Segundo, não era comum alguém estar embriagado 9 horas da manhã. Porque foi às 9 horas da manhã em que isso tudo aconteceu. Então Pedro tem essa postura para defender, dizendo, olha, o derramamento do Espírito Santo não foi uma perca da noção de realidade, mas um poder que salva, que ilumina, que conforta, que capacita os crentes para viver a vida cristã. E nesse caso ele falou, vocês estão errados. Certamente, irmãos, a maneira da qual às vezes o mundo nos acusa pode não ser essa de sermos acusados de embriaguez, mas outros tipos sórdidos de acusação na tentativa de nos enfraquecer e na tentativa de nos desqualificar. E essa desqualificação pode vir por meio de um parente, pode vir por meio de alguém muito próximo, de alguém que faça parte da família, o esposo, a esposa. Por que você está aí na igreja? Por que você dá o dízimo? Por que você vai à igreja no meio da semana? Por que você frequenta aquela igreja? Irmãos, são ações sórdidas para tentar desqualificar a sua fé, o que você crê. E se você não tiver uma convicção muito plena e própria naquilo que Deus tem e quer fazer na sua vida, você pode sucumbir a isso. Mas Pedro nos mostra aqui, irmãos, nós temos que agir de maneira diferente. Eu me lembro que certa vez eu estava muito cansado,
muito cansado. E aí eu tive um mal súbito dentro da igreja. Eu literalmente caí, porque alterou a minha glicose, eu caí, literalmente. Aí me pegaram, me levaram para a Santa Casa para que eu pudesse ter lá o soro necessário. E depois um irmão falou assim: Reginei, você está lendo demais a Bíblia. Você é muito novo para ler a Bíblia tanto assim. Da comunidade. Você está lendo demais a Bíblia, como se a Bíblia fosse um mal para mim. Talvez eu não conseguisse administrar o meu tempo e o meu esforço, e talvez por conta disso eu perdi as forças. Desmaiei, como o Renato está aqui, eu caí na cadeira. Irmãos, às vezes essas tentativas elas vêm de quem você menos espera. Segundo, o derramamento do Espírito Santo é um cumprimento profético das profecias de Joel. Quando Pedro vai explicar o que está acontecendo, ele fala: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Joel significa Iavé é Deus. Joel profetizou cerca do ano 830 a.C., ou seja, no século IX a.C. E durante o reinado de Joás, foi exercido o ministério do profeta Joel. Joel foi contemporâneo do profeta Obadias, Miqueias, Naum, ali aqueles profetas menores. O tema do livro do profeta Joel é o dia do Senhor, implicando em juízo e restauração. O propósito do livro de Joel foi chamar a nação de Israel naqueles tempos, 830, onde praticamente o reino ainda estava inteiro, porque em 722 tem a divisão do reino, e o que acontece? Há um grande problema, mas a nação já estava em bancarrota, em fracasso. E aí Deus usa o profeta Joel para trazer aquele povo de volta. E Deus estava penalizando a nação de Israel, enviando gafanhotos, migrador, restaurador e o devorador. A fome estava tomando conta da nação. E Deus permitiu que o mal viesse, porque, irmãos, não tem coisa melhor para trazer a gente de volta para esse Deus do que a dor. Se não vem pelo amor, vai vir pela dor. A dor, irmãos, é a ausência da graça, a ausência da bênção de Deus, do cuidado de Deus. Quando Deus tira a mão da nossa vida. Alguns falam: eu não quero ir na igreja, eu não quero ler a Bíblia, eu não quero orar, eu não quero saber de igreja. Sabe o que vai acontecer? Deus falou: então tá bom, eu vou tirar a minha mão sobre você. Você pode até desenvolver, crescer, mas não vai ser Deus. Porque Deus pode tirar a mão. E quando Deus tira a mão da nossa cabeça, da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, irmãos, quando a gente anda conforme a nossa própria sorte, o problema vai ser grande. E a nação de Israel estava vivendo assim. Então Deus usa o profeta Joel para chamar a atenção daquela nação e trazer a nação de volta. Voltem para mim. E, amados, portanto, a mensagem do livro era uma mensagem de um reavivamento gracioso. Deus trazer o povo de volta por meio de um quebrantamento. É por isso, irmãos, que Deus usa o profeta Joel para anunciar uma profecia. E essa profecia não cumpriria, evidentemente, no tempo dele. Implicaria em, pelo menos, 6 aspectos. Primeiro, nessa profecia, o Senhor derramaria o Espírito Santo. Segundo, uma vez sobrevindo sobre filhos e filhas, eles haveriam de pregar, de anunciar, de proclamar a palavra. O Espírito Santo sendo derramado sobre os filhos e filhas, haveria de potencializar, tal qual Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Terceiro, uma vez sobrevindo sobre os jovens, eles teriam a visão ampliada da obra de Deus. E é interessante, irmãos, visão ampliada da obra de Deus. Eu sei que, como pastor, tem hora que a gente tem que empurrar, tem hora que a gente tem que segurar, tem hora que a gente tem que guiar os jovens. Mas uma das coisas que a Bíblia fala acerca dos jovens é: jovens, vós sois fortes porque tendes o quê? Vencido. Interessante que não fala para os velhos, não fala para as crianças, não fala para os casais, não fala para os adultos. Fala para quem? Então, jovens, essa é para vocês. Jovens, vós sois fortes porque tendes
Vencido o maligno. A Epístola de João, capítulo 2, verso 14, traz essa mensagem para nós. Tem hora que a gente tem que segurar, tem hora que a gente tem que empurrar, tem hora que a gente tem que... Mas uma promessa de Deus é essa. Tem como resistir. Ah, pastor, não dou... Tem como. Jovem, vós sois fortes, porque tendes vencido o maligno. Quarto, uma vez derramado o Espírito Santo, agiria sobre os velhos, que tendem a perder o vigor, também as forças, e por isso deixam de sonhar. Quando a gente fala aqui de sonho, irmãos, longe de qualquer ideia de aqueles sonhos de uma espiritualidade, não é isso que a Bíblia está dizendo para nós. É que a tendência do ser humano, sobretudo, à medida que a gente vai perdendo força e vigor, perde a capacidade de sonhar. Perde aquele desejo, aquele anseio de viver a vida e de sonhar. E a Bíblia fala que o Espírito Santo, agindo sobre esses velhos, eles continuariam vivendo o sonho na perspectiva bíblica. E o sonho na perspectiva bíblica, irmãos, é esse sonho onde o Espírito Santo traz a esses velhos a capacidade de pensar ainda no que Deus pode fazer na vida de outras gerações que puderem vir. Quinto, uma vez derramado o Espírito Santo, agiria sobre servos e servas. E aqui, a ideia de servos e servas eram os invisíveis, pessoas serviçais, sem vontade própria. E, amados, aí a gente tem dentro da própria Bíblia uma descrição lá no livro de Filemon, onde havia, de fato, um escravo chamado Onésimo. Esse Onésimo havia fugido. Paulo o encontrou, o evangelizou, o batizou certamente, discipulou, e esse Onésimo, que era um escravo fugitivo, agora está auxiliando o apóstolo Paulo, sendo um cooperador de Paulo, e chega um tempo que Paulo vai devolver Onésimo para o seu senhor. Escreve então para Filemon, e diz a ele, recebe-o não como um servo, mas recebe-o como um irmão. E esse Filemon é instrumento de Deus, e esse Onésimo é instrumento de Deus na vida de Paulo, e bem como agora sendo, quando volta para o convívio dos seus patrícios. Queridos, a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo ele vai agir de maneira plena, total. E, por fim, o derramamento do Espírito Santo, na explicação de Paulo, de Pedro, haveria grandes sinais. Quais são esses sinais? Irmãos, isso significa que todos os que haveriam de receber o Espírito Santo da promessa, além da salvação, seriam instrumentos nas mãos de Deus para pregar a palavra, para sonhar, não perder o vigor e a esperança cristã, ter visões onde enxergariam além de seu tempo, teriam olhos espirituais para expandir e cumprir a missão da evangelização e do discipulado, e haveria um tempo de sinais e prodígios. Por fim, irmãos, Joel diz que acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E é interessante, irmãos, que uma vez que a profecia aponta para o grande dia, traria à igreja um novo tempo, e Pedro canaliza essa mensagem para a pessoa de Jesus Cristo. O que aconteceu no primeiro milagre de Jesus? Transformou o quê? Ao sinal. O que acontece quando as pessoas têm fome, Jesus está pregando, ele vê que era uma multidão exausta, o que ele faz? Multiplica pães e peixes. O que Jesus faz quando tem contato com aquele ofício fúnebre do filho da viúva de Naim? Manda para tudo, toca na esquife, vai lá, ressuscita o menino. O que Jesus Cristo faz quando recebe a informação em João capítulo 11 de que alguém muito amado dele estava morto, e havia um desespero por parte das irmãs Marta e Maria. Jesus demora cerca de 3, 4 dias para chegar lá. Jesus, não, Lázaro está dormindo, mas já estava sepultado.
E quando Jesus fala que vai ao túmulo, isso não pode acontecer, porque lá o corpo dele já deve estar fedido. Ele sabe que 24 horas o corpo já começa a mostrar sinais dessa deteriorização. 3 dias. E 3 dias era um sinal de que, de fato, morreu. Jesus vai, manda tirar a pedra, desatar as ataduras, e diz o quê? Lázaro, vem para fora. Aos sinais. Os sinais aconteceriam no ministério de Jesus, os sinais aconteceriam no ministério dos apóstolos. Uma vez, irmãos, que a profecia, portanto, apontava para esse grande dia, como disse, que traria à igreja um novo tempo, Pedro canaliza a sua mensagem para quem era Jesus e o que ele havia de fazer. Pedro fala, Joel anunciou, Joel profetizou. O que está acontecendo aqui é o cumprimento de uma profecia. E quando ele fala da profecia, ele canaliza a profecia para quem é Jesus. Isso nos mostra, irmãos, que toda palavra nossa, ela tem que canalizar na pessoa de Cristo. Primeiro, ele aponta Jesus como o Nazareno, o varão aprovado de Deus. Capítulo de número 2, diz assim, acerca disso, né? Verso 22. Ele fala assim, varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. O que está acontecendo aqui? Ele aponta Jesus como o varão aprovado de Deus. É Jesus. Segundo, ele aponta Jesus como aquele que realizou esses prodígios e sinais. A profecia se cumpriu no ministério de Jesus. Terceiro, ele aponta que Deus entregou Jesus àquela condição de morte e aqueles judeus habitantes presentes fizeram parte daquela condenação por causa dos seus próprios pecados. O varão aprovado de Deus, Deus o entregou, mas tudo isso aconteceu porque vocês pecaram. Que sermão evangelístico, né? E é interessante, irmãos, que além desses episódios, temos um abalo sísmico, mudanças que houveram no momento da morte de Jesus, onde a morte de Jesus foi numa sexta-feira, aproximadamente 3 horas da tarde. Mateus capítulo 27, 45 diz que houve trevas. O dia se transformou em trevas sobre a terra, na hora da morte de Jesus. Uma sexta-feira, 3 da tarde. Além disso, o véu do templo se rasgou. Vocês começam a entender que às vezes a gente faz uma fantasia do texto, e o texto é muito claro em relação às realidades daquilo que ele diz. Que o texto está falando assim, olha, o Espírito Santo foi dado, Joel falou, Jesus cumpriu, e Pedro está argumentando para deixar bem claro que aquilo não era uma brincadeira, aquilo não era algo lúdico, aquilo não era um momento de distração da igreja, aquilo não era um momento de brincar de judaísmo com a nova concepção cristianismo. Aquilo era um momento sublime. E muitos estavam tratando aquilo como se fosse um deboche. E por fim, irmãos, aponta que Deus ressuscitou Jesus, de maneira que Jesus, ao ressuscitar diante da morte, ele quebrou os grilhões da morte e, visto ser impossível, deixá-lo debaixo de qualquer jugo. E aí, irmãos, a gente tem aqui, portanto, um outro momento em que o apóstolo Pedro, primeiro ele cita Joel, depois ele vai citar o rei Davi. O rei Davi. O rei Davi. Atos capítulo 13, verso 8, diz que Davi é um homem segundo o coração. Por quê?
Ele era tão falho. Nós cobramos Davi por conta do seu adultério, nós cobramos Davi por conta do fato de que ele não conseguiu administrar bem a sua casa, conflito com os filhos, tensão, relação incestuosa entre os filhos, perseguição de Absalão. Mas Davi, irmãos, é um homem sincero, porque o que distingue a vida de Davi, entre outros pecadores, é a sinceridade, sincera. Quando ele entende que não podia mais ocultar de Deus as suas falhas, os seus erros, a vida de Davi, de fato, muda completamente. E é esse Davi, irmãos, que está agora compondo salmos, dentre eles o salmo de número 22, que é um salmo messiânico, salmos 88, que também são salmos messiânicos, e em especial os salmos de número 16, quando Davi ele diz assim, quase que num ato profético, que é descrito por Pedro: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra há delícias perpetuamente. O que está acontecendo? Davi, irmãos, está escrevendo uma poesia, um poema, uma canção. E na canção dele, uma vez que o Espírito Santo que está inspirando Davi, ele está pondo na canção dele uma mensagem que apontaria para quem Cristo seria. Quando nós falamos que Davi é um tipo de Cristo, porque o reinado de Davi espelha o reinado daquilo que Cristo haveria de realizar. Ele traz essa mensagem em si de um símbolo que identifica o reinado humano com o reinado de Cristo. Então, Davi está dizendo assim: pois não deixarás que a minha alma na morte. Aí a Bíblia Viva, ela traz a seguinte tradução para nós: tu não deixarás o meu corpo ficar preso pelos laços da morte, não permitirás que teu amado seja roído pelos vermes debaixo da terra. Tu me mostrarás os caminhos da vida, junto a ti há sempre a mais profunda alegria, ao teu lado há prazeres mais deliciosos na tua presença. A Bíblia nova versão, linguagem de hoje, diz assim: porque, ó Deus, me proteges do poder da morte, eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu desça ao fundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que leva à vida, a tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. O que nós temos aqui, irmãos? Pedro está falando sobre Jesus. Falou de Joel, voltou para Cristo. Falou de Davi, voltou para Cristo. E sobre Cristo o que ele diz? Não deixar a alma da morte. A expressão aqui em hebraico é a expressão Sheol. Sheol. No hebraico significa morada dos espíritos ímpios. Jesus se fez pecado por nós, mas ele não pecou. E por isso, a despeito de ele ter experimentado a morte durante esses 3 dias, ele não foi confinado, não foi aprisionado, não ficou retido pela morte, nas correntes da morte, porque o que acontece? Ele se fez pecado, mas ele não pecou. Então, ele era incorruptível. E é por isso que, quando ele desce ao Sheol, ele prega aos espíritos em prisão, para mais uma vez deixá-los num quadro de condenação. E aí, irmãos, a morte não venceria Jesus como não venceu. Davi está falando: a morte não vai vencer o meu Senhor. Ele está falando: Jesus é o Santo de Deus, que não veria corrupção. Não seria, ele não estaria pecando, experimentando culpa e condenação. Davi está dizendo que ofereceria a nós um caminho de vida, um caminho de plenitude, de alegria, porque se nós cremos nesse que se tornou incorruptível, que passou pela morte, mas não foi retido por ela, nós desfrutaríamos de plenitude, de alegria. Você se lembra que Jesus falou em João 10:10? O diabo vem para roubar, matar, mas eu vim para vos dar vida. E vida em abundância. Então, irmãos, Pedro esclarece: Davi morreu e foi sepultado, sendo o seu túmulo conhecido por todos.
Mas Deus fez uma promessa, um juramento de que um descendente de Davi se assentaria no trono, referindo-se a Cristo. Pois Deus havia ressuscitado Jesus e os apóstolos tinham dado testemunho disso. Agora Pedro está dizendo, nós vimos o que Deus fez por meio de Jesus. Morreu, mas ressuscitou. E nós somos testemunhas. Vocês estão falando que essas pessoas estão embriagadas, elas não estão embriagadas. O que está acontecendo aqui é um cumprimento. O profeta Joel, o que o rei Davi disse, vocês precisam estar atentos a isso. A fala de Pedro, irmãos, no verso de número 33, é excepcional. Eu vou pedir que a igreja leia comigo. Capítulo de número 2, verso de número 33. Vamos ler junto? 32 e 33. A igreja pode ler comigo. Vamos lá? A esse Jesus, Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Pedro está dizendo assim, exaltado, pois, à destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, é Jesus quem derrama. É Ele que está derramando do seu Espírito sobre a igreja. Vocês se lembram da conversa de Jesus com Nicodemos? O que é nascido da carne, carne. Mas eu vos digo, importa-vos nascer de novo. Quem não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus. Jesus está falando com Nicodemos isso. E agora nós temos a descrição de Pedro, onde ele está dizendo, olha, quem está fazendo com que haja todo esse movimento aqui, a partir dos 21, dos 120, é Jesus. É Jesus presente. É Jesus com a igreja. E Jesus fortalecendo essa igreja. E ele está falando, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vocês crucificaram, foi Jesus que fez isso. Isso mostra para nós, irmãos, se oração não for importante para nós, se consagração de vida não for importante para nós, se buscarmos uma vida de temor ao Senhor não for importante para nós, Jesus vai ficar de fora, tal qual uma das igrejas do Apocalipse. Mas naquele momento, irmão, Jesus estava bem presente e bem pleno. E nessa exposição, eu quero concluir. E a conclusão parece que é um fechamento até de toda essa sessão que nós temos aqui. Uma conclusão do acontecimento. Porque a seguir, no verso de número 37, do capítulo de número 2, diz assim, ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração. O que é compungir, irmãos? Se humilhar, se quebrantar. Eles ficaram sensibilizados. E ninguém se sensibiliza por nada. Quem está trazendo essa sensibilização, irmãos, não é o argumento de Pedro. Não é a oratória de Pedro. É o Espírito Santo. Diz o texto, compungiu-lhes o coração e fizeram uma pergunta crucial. Aquela pergunta crucial. Dirigida não somente a Pedro, mas aos apóstolos, por isso que eu fiz essa parte lúdica, dizendo que aqui foi um de frente com os apóstolos, porque pergunta para Pedro e para os 11, inclusive Matias, que já havia sido escolhido para estar ali no corpo apostólico. E pergunta o quê? O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Nós estamos ouvindo aqui o Pedro, pescador, falar que tudo que está acontecendo aqui em Jerusalém, nesse dia da festa, é um cumprimento da profecia de Joel, e eles sabiam, por conta dos profetas, eles conheciam muito bem o ministério dos profetas do Velho Testamento. Eles tinham uma honra absurda com a figura de Davi, estrela de Davi, lembra lá? O rei Davi, o unificador das 12 tribos de Israel. Eles sabiam quem era Davi,
sabiam quem era Joel, e agora o pescador está falando tudo que está acontecendo é porque Joel profetizou, porque Davi anunciou, e Jesus realizou essas coisas. Eles ouviram. O derramamento do Espírito Santo, então, não foi uma perca da noção de realidade, mas um poder que salva, que ilumina, que confronta, que capacita, que é dado à igreja. Entenderam que o derramamento do Espírito Santo é um cumprimento profético das profecias de Joel e de Davi. E pergunto, e agora? O que nós vamos fazer? Irmãos, nós temos 66 livros. E no final do livro de Apocalipse, nós temos a descrição, onde o Senhor Jesus coloca, e João escreve, bem-aventuradas as palavras da profecia. Então, você tem aqui 39 livros, palavra da profecia do Velho Testamento. Você tem 27 livros, palavra da profecia Novo Testamento. Poderíamos perguntar, Senhor, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer quando nós lemos esse livro? O que nós vamos fazer quando a gente ouve uma palavra que é extraída desse livro? Por mais simples que ela seja, e por mais simples seja aquele que traz a mensagem. Se for verdade, Deus pode usar até uma pessoa que não tem tanta habilidade para trazer a mensagem. Se ele usou a mula para falar com Balaão, o que nós vamos fazer? Irmãos, e agora? Essa foi a pergunta que eles fizeram. Tem-se a profecia em tempos diferentes. Como eu disse aqui, Davi reinou entre 1010 e 970 a.C. Joel, 830 a.C. E os dois anunciaram veio acontecer no primeiro século, 50 dias depois da ressurreição do Senhor Jesus. O verso 37 diz, ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos? O que nós vamos fazer agora? Irmãos, Deus não é incoerente, Jesus não é incoerente, e o Espírito Santo não é incoerente. Há uma coerência na mensagem e no conteúdo que ela tem. Primeiro, lembremos de que o tema arrependimento é um tema recorrente nas Escrituras. Velho Testamento, Novo Testamento. João Batista anunciava uma mensagem de arrependimento. Arrependei-vos. E arrependimento é diferente de remorso. O remorso é uma consciência de que errou, mas ele é autodestrutivo. Judas é um exemplo disso. O arrependimento é dar meia volta. Eu vi que eu estava num caminho errado, não era legal, desagradava a Deus, entristecia pessoas, aborrecia a Deus, a minha comunhão com Deus não ficava legal. Arrependimento é quando eu reconheço isso e, convencido pelo Espírito Santo, em João capítulo 16, verso 9 ao 13, fala que o Espírito Santo veio nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E ele nos guiará a toda verdade. Uma vez que o Espírito Santo faz isso na nossa vida, irmãos, aí nós temos a mensagem de João Batista, arrependei-vos. Quando as pessoas se arrependiam, era uma mudança radical de vida, de direção de vida. Jesus não falou outra coisa. Jesus também pregou o mesmo que João Batista disse. Arrependei-vos. A mensagem de arrependimento é pregado por João Batista, reiterado no ministério de Jesus. Jesus também está falando de arrependimento. E é interessante que agora, não somente João Batista, não somente Jesus, mas a voz apostólica tem a mensagem que, traduzida em uma simples palavra, aquelas pessoas era, ouvindo o que vocês escutaram, vocês precisam se arrepender.
tudo que ouviram era para canalizar aquelas vidas ao arrependimento, da meia volta. Judaísmo, secularismo, farisaísmo, os deuses, contextos daquele primeiro século, as Dianas dos Efésios, aos deuses trazidos pelo contexto do paganismo da Grécia, os deuses do panteão grego, os deuses romanos, a figura dos imperadores, que eram vistos como deuses. Arrependam-se de tudo isso. Arrependam-se de tudo isso. E, amados, com esses e outros argumentos bíblicos, Pedro exortou aqui, diante daquela geração perversa, eles não tinham outra opção para enfrentar aquela geração perversa, porque é o que Pedro fala. Ele está dizendo, olha assim, aqui o verso de número, deixa eu ver aqui, verso 40, você pode conferir na sua Bíblia. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava. Vocês precisam ser salvos dessa geração perversa. Irmãos, parece que Pedro está falando para nós hoje, século 21, vocês precisam ser salvos dessa geração perversa. E a maneira pela qual eles haveriam de ser salvos era uma atitude de arrependimento. Com esses e outros argumentos bíblicos, Pedro exortou aqui, diante daquela geração perversa, eles recebessem a palavra da salvação. Porque o que muda, irmãos, a vida de cada um de nós é um sincero arrependimento diante de Deus. Confessei o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Confessei, mudei de vida, mudei de comportamento. Ao final de tudo isso, diz o texto, quase 3.000 pessoas receberam a palavra, entenderam, discerniram. O evangelho pregado naquele dia de Pentecostes compungiu aqueles corações de tal forma, foram convencidos, não por Pedro, mas pela palavra, que precisavam mudar. Irmãos, aplicando esse texto, qual deve ser a mensagem da igreja nos dias de hoje? Nós não temos outra mensagem. Se no Velho Testamento a mensagem era de arrependimento, se o ministério de João é um ministério focado em uma mensagem de arrependimento, se o ministério de Jesus focado em uma mensagem de arrependimento, a igreja não tem outra mensagem. Qualquer outra mensagem é maquiar, é pôr um band-aid em uma ferida que é um câncer. E é por isso que o Senhor nos dá oportunidade de encontrarmos sempre um caminho de volta, porque Ele sempre quer que nós nos voltemos para Ele. O Espírito Santo veio exatamente para nos convencer da necessidade desse caminho de volta, através do quebrantamento de um coração compungido na presença do nosso Deus. E aí, por fim, nós temos nas 7 igrejas do Apocalipse, ao final de cada uma delas, o Senhor Jesus Cristo diz: quem tem ouvidos, o que o Espírito? E quando o Espírito fala à igreja, irmãos, ele fala à igreja para consolar, ele fala à igreja para corrigir, mas ele fala à igreja também para voltar-se para ele. Arrependimento. Que o Senhor continue falando conosco e que nós tenhamos corações compungidos diante dos vários cenários da vida, as quais nós podemos pecar por omissão, por ação, por palavras, por comportamentos, desagradarmos o nosso Deus e sermos assediados pelo que o mundo tem feito e, de repente, perdemos a noção de que nós somos do Senhor. É por isso que Deus insiste com cada um de nós, onde nós estivermos, em que circunstâncias nós estivermos, Ele insiste, tal qual a mensagem que nós temos da parábola do filho pródigo, que vendo o que acontecera com a sua vida, ele se arrependeu e voltou para a casa do Pai. E agora a gente tem Pedro, não com remorso, mas um Pedro consciente do que ele fez lá atrás, arrependido, sendo usado para abençoar a vida
de muita gente. Vamos orar.